Oi pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo nessa semana 3 e esse vídeo eu vou gravar já resolvendo ou ajudando a vocês a resolver as atividades da semana 3. Aqui já tem alguns rasbis que eu fiz aqui, mas eu vou explicar detalhado cada questão para vocês e aí vocês vão fazendo aí, tá? Não vou responder as questões, mas vou auxiliar aqui vocês para vocês terem uma ideia na hora de resolver. Então, todas as questões vão referir ao termo de velocidade média ou velocidade escalar média. Por que velocidade média e por que velocidade escalar média? Velocidade média é uma grandeza vetorial. Velocidade escalar média é só o módulo, ou seja, só o valor numérico da grandeza vetorial. Não é definido nem direção nem sentido. Você só está definindo o valor da grandeza vetorial da velocidade, né? Então, quando falar de velocidade média escalar, vocês vão usar essa equação aqui, ó. Estou colocando desse lado aqui. Velocidade média é igual posição final, posição inicial, tempo final, tempo inicial. Que na prática significa que posição final é a posição que o corpo chegou, o ponto que ele chegou. Esse aqui é onde ele partiu. Esse aqui é o tempo que ele chegou, esse aqui é o tempo quando ele partiu, tudo bem? Então vamos pegar a questão número 1 aqui como referência, ó. Um ônibus passa pelo quilômetro 30, então essa é a posição inicial, quilômetro 30, de uma rodovia às 6 horas, então esse é o tempo inicial, 6 horas. Às 9h30 passa pelo quilômetro 240, então 240 é a posição final e o tempo que ele passa lá é de 9 horas e 30 minutos. E aí você vai calcular a velocidade média, ou o módulo da velocidade média, que é a velocidade escalar média, né? Que é essa daqui que você vai procurar. Aí você vai usar essa equação, ó. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que é posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. A posição final é 240, né? A posição inicial era 30. O tempo inicial é 9 horas, o tempo final 9 horas e 30 minutos e o tempo inicial era 6 horas, que é de onde ele partiu. Então, 240 km menos 30 km vai dar 210 km, 9 horas e 30 minutos menos 6 horas dá 3 horas e 30 minutos. Então, esse foi o tempo gasto, 3 horas e 30 minutos. Só que você não pode dividir quilômetro por minuto, tem que dividir quilômetros por hora. Então, esses 30 minutos aqui, você vai ter que transformar ele para horas. Como é que você transforma para horas? Pega minutos para hora, você divide por 60. Então, você vai pegar esse 30 e dividir por 60. 30 dividido por 60 vai dar 0,5. 0,5, que é meia hora, mais 3 horas, dá 3 horas e meia. Então vai ficar 210 dividido por 3 horas e meia. É só você fazer esse cálculo, você vai achar a velocidade média para todo o percurso. Tudo bem? Vamos na questão 2. Como eu disse, eu estou auxiliando e vocês façam os cálculos aí. Um carro de passeio percorre 30 km em 20 minutos. De novo, olha, 20 minutos. Você transforma para hora, dividindo por 60. Determine sua velocidade escalar média nesse percurso. Então vamos calcular, ó. Velocidade média é igual. Aqui já está feito, mas eu vou fazer de novo usando essa equação daqui, ó. Fazendo com essa daqui. Velocidade média, posição final, posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Então a velocidade média vai ser, posição final é o quilômetro 30 que ele chegou. O inicial não foi dito, então você pode tratar como zero. Tempo final foi os 20 minutos, só que você não pode colocar 20 minutos, aí você transforma para horas, né? Então pega 20 e divide por 60, menos o tempo inicial, que é zero, porque não falou, quando não falar você pode colocar que é zero. Então nesse caso, a velocidade média vai ser 30 menos zero é 30, 20 dividido por 60, é só você fazer o cálculo aí, olha, 20 dividido por 60. Então você pega 20 e divide por 60, o resultado que der, você pega 30 e divide por esse resultado. Aí você vai ter a velocidade aqui em quilômetros
por hora, tudo bem? É só vocês fazerem esse cálculo. Pega 20 e divide por 60, o que der aqui, você mantém, pega 30 e divide por esse resultado que der aqui, tudo bem? Vamos passar lá. Lá na questão número 3, tá aqui em cima, é dito assim, ó. No exercício anterior, que é na questão 2, né? Então esse exercício anterior é a questão 2. Qual teria sido a velocidade escalar média do carro se durante o percurso tivesse parado 10 minutos? Veja que lá ele gastou 10 minutos. Aqui ele parou 10 minutos, com mais 20 que ele gastou, então ele vai ter gastado 30 minutos. Então vou repetir, lá ele tinha gastado 20 minutos. Aqui ele ficou 10 minutos parado, então ao todo ele gastou 30 minutos. Então a velocidade vai ser a distância, que é o percurso dividido pelo tempo, né? Mesma coisa se você tivesse posição final, posição inicial vai dar a mesma coisa. Ó, se você tivesse feito assim, ficaria a mesma coisa. Poderia ter feito assim também, ó. Aí aqui ficaria posição final é 30, a inicial é 0, tempo final vai ser 20 mais 10, né? 20 mais 10, menos o inicial que é 0. Então aqui vai ficar 30 quilômetros, que é a posição dividido por 30 minutos. Como eu disse para vocês, não pode dividir quilômetro por minuto, então se divide aqui por 60 para transformar para horas. Então vai ficar 30 dividido 30 minutos em horas, ou seja, dividido por 60 é 0,5. Então é só fazer essa conta aqui, você tem a velocidade em quilômetros por hora. Então é só fazer essa divisão aqui, tá? Vocês vão ver que vai dar 60 km por hora. Vamos lá na 4. Na questão 4 está dizendo assim, ó, um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba. Então, posição inicial de Santos é 0, posição final em Curitiba, 480. Então, por isso que eu coloquei que todo esse percurso aqui é 480 km por hora. Chegando em Curitiba, ele desloca mais 300 km para cá. Então, nesse primeiro percurso, então aqui você pode colocar como distância 1, aqui como distância 2. Então, no primeiro percurso, ele teve uma velocidade 1 de 80 km por hora. No percurso 2, ele teve uma velocidade 2 aqui de 75 km por hora. Então, ele sai daqui de um tempo inicial e chega aqui no tempo final. O tempo inicial você pode considerar como 0, o final que você não sabe. Aí ele quer a velocidade média para todo o percurso. Então, é considerando esse tempo inicial, essa posição inicial, esse tempo final e essa posição final. Então, posição final, posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Vamos considerar que o tempo inicial é 0 e que a posição inicial é 0. Tudo bem? Agora, vamos então definir aqui o tempo final e a posição final. A posição final é o 480 desse primeiro deslocamento mais o deslocamento 2. Então, é o D1 mais o D2. Então, essa que é a posição final. Então, vai ser 480 mais 300, tudo bem? A posição inicial vale 0. O tempo final vai ser o tempo que ele gastou nesse percurso mais o tempo que ele gastou nesse percurso. Então, vai ser o T1 mais o T2 menos o tempo inicial, que é 0. Então, é só você fazer o cálculo aí. Ó. O que você vai fazer? Você vai somar 480 mais 300, que dá 780 quilômetros. O tempo 1 e 2 você não sabia, mas você vem aqui e calcula usando essa equação. Ó. O tempo 1 é a distância 1 dividido pela velocidade 1. O tempo 2 é a distância 2 dividido pela velocidade 2. Então, o tempo 1 vai ser 480 dividido por 80 e o tempo 2 vai ser 300 quilômetros, que é a distância 2 dividido por 75. Então, você faz esse cálculo, os dois valores que tiver, você substitui aqui, tudo bem? Então, aqui, ó, o T1 vai ser 48 dividido por 8 dá por 6, né? Então, vai cortar esse 0 com esse 0, então vai ficar 6 horas. E aqui vai ficar, tempo 2 vai ser 300 dividido por 75, dá 4, né? 4 horas. Então, aqui vai ficar 6 horas mais 4 horas.
Aí é só você fazer esse cálculo, né? 780 dividido por 10. Aí você continua aí e aí você acha o valor da velocidade para esse trecho. Vamos aqui na questão número 5. Para responder a 5, lembra que as outras nós fizemos usando essa equação? Posição final, posição inicial, T final menos T inicial. Mas a gente pode achar a velocidade média tirando a média das velocidades. Então, se você tem a V1 mais a V2 mais a V3 e assim por diante, você soma todas elas e divide pelo número de velocidade que for. No caso aqui são 3. Aqui são 2, ó. Um corpo sai dessa posição inicial e vem até essa posição final. Até a metade do caminho, ele anda com a velocidade 1 de 30 km por hora. A outra metade do caminho, ele anda com a velocidade 2 de 10 km por hora. Qual é a velocidade média para todo o percurso? Então, nesse caso, como não foi dado nem tempo, nem posição inicial, nem final, você tira a média das velocidades. Que na prática você fazer assim, ó. Velocidade média, nesse caso, vai ser a V1 mais a V2 dividido por 2. Então, a velocidade média vai ser a V1 vale 30, a V2 vale 10 e dividido por 2. Então, é só fazer o cálculo, né? 30 mais 10, 40 dividido por 2. Aí é só você fazer aqui o cálculo, você tem a sua velocidade em quilômetros por hora. Caso fosse pedido para você a velocidade em metros por segundo em alguma dessas questões, você pegaria o resultado em quilômetros por hora e dividiria por 3,6. Então, tá aí um comentário sobre as questões, tentem responder e qualquer dúvida é só me perguntar lá no grupo. Até mais!